Olá, colegas municipais do Rio Grande do Sul. Aqui mais um sexto municipário da FECISMERS. E hoje a gente traz como convidado o Diego Tormes, que é doutor em educação e também presidente, licenciado, né, por enquanto, dos sindicatos municipários de Farroupilha. O Diego hoje traz um assunto bem importante e esse programa é em alusão aí à Semana do Servidor, né? Aliás, do professor, aos dias dos professores, que foi no dia 15, na terça-feira. E o Diego traz o tema que é professor, limites e possibilidades do trabalho docente no século XXI. Mas antes de passar para o Diego, gente, vou pedir para vocês já dá um like aí, que ajuda muito o nosso canal. E também se inscreva, né, no sininho ali, pode clicar no sininho, que vocês vão se inscrever no canal e receber sempre notificações quando tiver vídeo novo. E também isso também ajuda muito, muito no engajamento e que nós conseguimos atingir ainda um número maior aí de colegas servidores no Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil. Chico, a palavra está contigo, meu presidente. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Cumprimentar o nosso diretor Elias, nosso presidente do SISMUF, licenciado, doutor professor Diego. E nessa semana queremos parabenizar todos os professores e professoras pela passagem do seu dia. Profissão muito importante, uma das mais importantes, talvez a mais importante do mundo, porque é uma profissão que faz profissões. Então, nosso todo respeito aos professores do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, e dizer que é uma satisfação imensa para nós termos vários sindicatos de professores e vários professores, presidentes de sindicatos filiados à nossa federação. Ao cumprimentar o Diego, eu quero parabenizá-lo pela votação e pela coragem. Que eu digo coragem, de sindicalista concorrer a vereador, representando a classe dos servidores públicos, que a gente vê uma classe que não gosta que seja representada. Porque eu tenho, como aqui no meu município, o professor Diego, nós conseguimos eleger um vereador, um professor, que já tinha sido vereador dois mandatos, mas nós elegemos com o voto dos amigos dele. Eu, como amigo pessoal, e mais uma galera, conseguimos colocar ele de volta na Câmara, mas não tivemos apoio do servidor. Muito poucos servidores, aliás, poucos mesmo, alguns servidores que eu consegui o voto, meus mais chegados, para a gente ter um representante na Câmara de Vereador. Só que os servidores públicos não sabem a importância de ter um servidor público lá na Câmara de Vereador para defender nossas pautas. É muito bom a gente ter parcerias com o executivo e coisas, mas nada se compara com tu ter um representante. E a gente viu isso aí em Farroupilha, a gente viu isso em Alvorada, onde tem 5, 6 mil servidores públicos, não conseguimos botar um vereador em Alvorada, e assim todo o estado do Rio Grande do Sul nós conseguimos colocar 2 presidentes de sindicatos, que é o presidente do sindicato de Pejuçara e o presidente do sindicato de Rio Pardo. Então, acho que é hora de o servidor refletir. Logo aí na frente nós vamos ter uma eleição para deputado, nós estamos aí em desespero, pedindo a colaboração de todos os presidentes de sindicatos para que nos ajude a combater a PEC 66, que está ali na forma para ser votada. E a gente, se passar essa reforma da Previdência, a PEC 66, e a gente não conseguir pelo menos minimizar, vai ser o fim das aposentadorias dos servidores públicos. Imagina um servidor público ter que trabalhar 65 anos homem, 62 mulheres. Imagina um professor em sala de aula de pé o dia inteiro. A mulher 57 anos, o homem 60. Imagina um servidor público que se aposentou com um salário mínimo, um pouquinho mais, tem que voltar a pagar 14% de previdência. Então, nessa oportunidade que a gente tem de levar via programa da FESISMER, a gente pede apoio e colaboração de todos os presidentes do sindicato que divulguem nas redes sindicatas, nas suas redes sociais, o engajamento, para que nós chegue em cada deputado da bancada gaúcha. E assim vai ser feito em todo o Brasil,
pedindo apoio e mostrando as maldades que tem dentro dessa PEC 66. Eu digo para vocês, eu estou com a minha aposentadoria garantida, eu já tenho direito, mas eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar nos servidores que ainda não têm e nos futuros servidores. Então, eu gostaria de conclamar toda a nossa categoria, toda a base. Ontem o Elias compartilhou os contatos de toda a bancada gaúcha nas redes da FESISMER para que nós entre em contato. Não vamos ter vergonha de pedir o apoio. Vergonha é nós ficar sentado e não fazer nada e ser massacrado. Quando eles vêm pedir voto para nós, independente do partido político, nós temos que esquecer o P. Mas independente dos partidos políticos, mas eles vêm todos pedir. Aqui em Carazinho mesmo, eu cheguei para umas colegas agora ontem e disse assim, olha só, vocês trabalharam para o Daniel da TV aqui, ele fez muito voto aqui em Carazinho. Então está na hora de vocês pedirem um apoio, que vocês também vão ser prejudicados. Na hora já mandaram mensagem para o Daniel da TV, que é um deputado federal do PSDB, e ele disse assim, vou estudar com carinho o pedido de vocês. Então é isso que a gente pede, gente. Que cada membro do sindicato, cada diretoria, entre nesse engajamento, para que nós consiga, pelo menos, amenizar essas maldades que vêm com a PEC 66. Seja bem-vindo, professor Diego, ao nosso programa. Chico, só um pouquinho. Só aproveitar aí o que tu puxou o assunto da PEC 66, né? Ontem houve aí uma mobilização grande aí, né? Do pessoal, porque essa PEC passou por uma comissão especial, ela saiu da CCJ e foi para uma comissão especial. Então o pessoal se mobilizou bastante. E a CSPB, que é a nossa confederação, tá? Ela já enviou uma emenda supressiva à proposta, né, da PEC, a PEC aí, 66, né? Uhum. Então, também a gente vai disponibilizar no grupo ali da FESISMER e também o pessoal que quiser também acesso a essa documentação, tá? Pode, nos comentários aqui, pedir que a gente envie, tá? Presidente, devolvo a palavra para o senhor. Então, passando de imediato para o professor Diego, aí que vai fazer uma explanação de um assunto importantíssimo, com uma categoria que precisa ser melhor valorizada pelos governos municipais, estaduais e principalmente pelo governo federal, que existe um piso que não é piso. Na realidade, ele melhorou, mas ele não é o ideal. Eu acho que tem que ser muito melhor trabalhada essa situação do piso do magistério, assim como o piso da enfermagem, que eles criam uma coisa, mas eles mas na realidade, quando tu vai mesmo ganhar o benefício, ele se torna praticamente nulo, porque eles estão jogando todas as tuas vantagens, teus tempos de serviço dentro desses pisos aí. Tá, professor? Com o senhor. Obrigado, Elias, obrigado, Chicão. Quero dar os parabéns à federação por essa iniciativa, né, de fazer essa comunicação com os municipários do estado do Rio Grande do Sul. Dizer que acho que a fala, Chicão, como presidente, em um ano eleitoral, ela é bastante significativa, né? Nós somos, como servidores, uma classe bastante politizada, mas nós não somos uma classe que pensa politicamente as suas demandas, as suas necessidades, né, as suas pautas. Dizer para o pessoal que tá nos ouvindo que o dia do professor, né, a gente vem aqui falar sobre essa questão, vem falar sobre os limites e as possibilidades da profissão de professor, dizer que buscar um pouquinho na história, né, o Brasil, no século XIX, nós tínhamos um imperador chamado Dom Pedro I, que ele criou um decreto, né, ele aprovou um decreto no dia 15 de outubro de 1827, mandando criar escolas de primeiras letras, né, em todas as vilas e cidades das províncias, né? Na época os estados não eram estados, eram províncias, né? Só que mandou criar, mas também faltou ali a capacidade de financiamento, né? Porque se dependeria da capacidade de financiamento de cada vila, de cada província, de cada cidade. E criou uma espécie de seleção pública, de concurso público para os professores. E estabeleceu uma remuneração entre 200 mil e 500 mil reais na época, tanto para homens quanto para mulheres. Aí tem coisas positivas, né? Que já havia uma igualdade salarial na profissão, né? Para homens e para mulheres no século XIX. Então, hoje é difícil, no século XXI, em algumas profissões, nós já tínhamos por lei no século XIX.
mas criou algumas discrepâncias, né? O Brasil hoje, no século XXI, é um país muito diversificado, né? Muito grande, com diferentes capacidades de arrecadação dos municípios. Imaginem no século XIX, né? Então a lei acabou não sendo muito cumprida em todos os lugares, porque de fato ela dependia da capacidade de financiamento das vilas, né, de financiar-se, construir escolas e pagar professores com seus próprios impostos. Mas ao longo do século XIX, de 1827 até o fim do século XIX, se convencionou, né, que o dia 15 de outubro era, assim, informalmente, digamos assim, o dia da educação, o dia dos professores no Brasil. Mas nós tivemos, na primeira metade do século XX, uma deputada, até tomei o nome dela aqui, a deputada Antonieta de Barros, de Santa Catarina, que ela defendeu, né, e aprovou uma lei de âmbito estadual, a Lei 145 de 1948, criando, né, o Dia do Professor, lá em Santa Catarina, em alusão a essa lei do imperador Dom Pedro I, a lei de 1827. Então ficou como sendo o dia 15 de outubro, o Dia do Professor. E o presidente João Goulart publicou o decreto 52.682 de 1963, decretando então que o dia 15 de outubro é o Dia do Professor no Brasil e seria, na época, feriado nacional, né? Hoje essa questão de feriado, ela está um pouco, tem municípios que usam como feriado, tem municípios que não usam, né? Isso varia um pouco, mas enfim, a data está na tradição brasileira, ela tem amparo legal já em todos os estados da federação, e 15 de outubro é o Dia do Professor. Então, contar um pouco dessa história de como surgiu, né, o Dia do Professor no Brasil. E eu me propus a falar dos limites e me propus a falar das possibilidades, né, da profissão docente do Brasil hoje, no século XXI. Entre os limites, acho que o Chicão menciona muito a questão da remuneração. Ela é importante, a remuneração ela é um fator preponderante na escolha do jovem em escolher ser o professor, e não ser advogado, e não ser analista de sistemas, e não ser administrador de empresas, né? Escolher ser professor está muito ligado também com a questão da remuneração que a profissão faz, né? Também está muito ligado com a carreira, né? Onde eu posso chegar nos próximos 30, 40 anos da minha vida vivendo dessa carreira. Onde eu posso chegar nos próximos 30, 40 anos da minha vida sendo professor, sendo advogado, sendo chefe de cozinha, sendo administrador de empresa, sendo contador. Então, o jovem, do seu jeito, né, na sua mentalidade, ele faz essa avaliação também. Claro que com a maturidade de um jovem de 16, 17, 18, 19 anos, né? Mas ele faz essa avaliação também. E aí nós encontramos os primeiros desafios da profissão, tá? Em que pese haja muitos municípios no Brasil, muitos estados, que têm uma remuneração, né, que cumprem o piso do magistério, que pagam acima do piso do magistério, que têm uma carreira atraente e que valorizam o professor que vai ao longo da vida se qualificando, né? Tem vários municípios e vários estados que fazem as promoções de acordo com quem conclui uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, o que qualifica a profissão docente. Há muitos que fazem isso, mas há muitos que não fazem, né? Há muitos que não têm, que não conseguem pagar o piso, há muitos que têm um entendimento diferente do que é o piso do magistério, então soma tudo e o piso acaba virando uma coisa que não existe, que na verdade não é piso, né? E tem outros que simplesmente não pagam. E tem outros que simplesmente a carreira ela é horrível. Eu conversava outro dia com uma advogada do município de Franca, do estado de São Paulo, e a gente estava trocando uma ideia, porque ela atende muitos professores, começou a atender muitos professores, mas ela não entendia muito da legislação docente, e a gente estava trocando uma ideia. E tem municípios naquela região lá que, pasmem, os senhores, os professores com 20 horas semanais recebem um salário mínimo. Daí, em alguns casos, eles recebem um salário mínimo e eles têm os descontos, e aí vira quase nada. Ou, o que é pior ainda, né? Recebem um salário mínimo, mas tem uma sobrecarga de trabalho, porque nem as horas de planejamento eles têm. Eles têm que fazer os planejamentos no sábado, domingo, de noite, né? Então, tem esses desafios da carreira. Outro desafio da carreira está pela própria valorização que a sociedade dá para a carreira, né? Eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa, né? Que ela dizia assim, sim, mas com essa nota que tu tirou no Enem, tu poderia ser advogada, né? Tu poderia cursar outra coisa. Mas a pessoa queria
cursar licenciatura. Então, quer dizer, há um entendimento social de que fazer licenciatura é algo que tem um apreço menor. Pô, a pessoa quer ser professora, então não interessa se ela vai tirar 100 ou se ela vai tirar 80 nas provas de seleção, ela quer ser professora. Outro desafio que nós temos aí é a questão da inclusão, né? O trabalho em sala de aula com as crianças com necessidades especiais é um desafio, né, muito grande. Ter um filho com necessidade especial é um desafio muito grande para a família, para toda a família, né? Incluir uma criança com necessidade especial na comunidade é um desafio para a comunidade e não seria diferente para o professor, né? Então, também é um limitador, um desafio que os professores vivenciam todo dia, e principalmente no período pós-pandemia, que a gente tem visto é que a profissão de professor acrescentou aí um outro desafio, né? Que é o desafio da saúde mental do profissional que atua nas escolas, né? Assim como há profissões que são muito, que têm uma pressão emocional, psicológica muito grande, como os médicos, como os enfermeiros, como os próprios advogados, né? A profissão de professor, ela vem passando por essa pressão e nós temos aí um aumento de questões psicossomáticas, né, nos profissionais do magistério. Seja um burnout, seja uma ansiedade, seja uma depressão, alguma coisa. Porque a pressão tem sido cada vez maior, né? O período da pandemia foi muito difícil para toda a sociedade, não foi só para os professores, e ele acarretou consequências, né? No trabalho cotidiano do docente. Veja bem, nós temos no Brasil, segundo os dados do INEP do ano de 2023, nós temos 2,4 milhões de professores no Brasil, dos quais 63% atuam no ensino fundamental, que é dos 7 aos 14 anos. E os outros 40%, então, estão ali dividido, mais ou menos 40%, né, dividido entre educação infantil e o ensino médio. E desses profissionais, 83,7%, mais ou menos 87% deles têm o ensino superior completo. Então aí tem um outro desafio da carreira, né? Que é que todos os professores tenham ensino superior. Nós ainda não vencemos isso 35 anos depois da Constituição de 88. Então nós ainda temos uma demanda aí de colegas que não conseguiram, ou porque a remuneração é pouca e não chega para pagar um curso superior, ou porque não tem acesso a um curso superior, ou porque acaba tendo uma sobrecarga de trabalho, trabalhando 3 turnos em 3 escolas diferentes, para poder ter uma remuneração adequada, e aí não sobra tempo para fazer uma graduação. Tá? Então são alguns desafios, são alguns limitadores que tornam, às vezes, a carreira de professor menos atraente. Por outro lado, né, eu também tenho que falar aqui que geralmente a gente diz nem tudo são flores, né? Eu vou dizer aqui que nem tudo são espinhos, né? Há outras questões positivas. Recentemente, o município que eu trabalho, o município de Farroupilha, fez um concurso público e os cargos que tiveram maior quantidade de inscritos foram os cargos de professor, os cargos vinculados à educação. Ou seja, há uma demanda social contínua e permanente e grande por profissionais do magistério. Seja nas escolas privadas de educação infantil, seja nos centros de contraturno, que atendem contraturno, crianças do contraturno escolar, seja na rede pública normal, na rede regular de ensino estadual, municipal ou particular. Nós temos, no caso do Rio Grande do Sul especificamente, uma redução da taxa de natalidade, né? E em tese isso significaria uma redução do número de crianças e em tese uma redução da necessidade de professores. Não é isso que vem acontecendo, né? Ao mesmo tempo que tem essa redução da taxa de natalidade, nós temos uma necessidade maior, né, de profissionais para atender educação infantil, que é um gargalo dos municípios, e agora, né, atividades de contraturno ou de turno integral nas redes públicas e privadas de ensino do Rio Grande do Sul ou do país inteiro. E isso precisa de quê? Precisa de gente, precisa de professor, precisa de profissional, né? Então aí continua a demanda. Então é uma profissão que sempre vai ter mercado, né? Nós podemos observar daqui 2024 para trás que algumas profissões foram rareando, né? Hoje em dia é mais raro tu achar assim costureira, é mais raro tu achar sapateiro, é mais raro tu achar encanador, é mais raro tu achar pintor, e os que tem estão sempre lotados de serviço, né? Porque foi escasseando essa profissão. Mas
pelo próprio desenvolvimento da sociedade, outras profissões foram crescendo muito, né? Questões vinculadas à tecnologia, questões vinculadas à medicina e à estética, né? À saúde foram crescendo muito. E a profissão de professor, ela sempre esteve ali, ela sempre foi necessária. Porque, como bem disse o Chicão, ela é a que forma as outras profissões. Então, quando eu falo de possibilidades, a possibilidade é essa. Mercado de trabalho para quem quer ser professor tem. Então, bom, pode ser que eu more num município muito pequeno, no interior do meu estado, e aqui tenha poucas possibilidades. Mas há 497 municípios nesse estado, né? Há 5.570 municípios nesse país, então possibilidade de trabalho existe. E sempre vai existir. Porque uma criança que entra aos 2 anos na rede pública ou privada, estudando numa creche, ela vai sair aos 17. Então, ela fica 15 anos demandando mão de obra, de recursos humanos, de professores, de secretário de escola, de auxiliares, de merendeiras, para trabalhar nas escolas, né, para atendê-los nas escolas. Então, existe a possibilidade. Quando o jovem pensa do que eu vou viver nos próximos 30 anos, uma pergunta que ele se faz é o que o mercado de trabalho está precisando. O que o mercado de trabalho sempre precisou nos últimos 30 anos no Brasil foi professor. Seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Sempre. Porque a demanda existe. Seja na educação de jovens e adultos, na educação infantil. É claro que existem desafios, como eu falei. Mas se o jovem que nos ouvir aqui pensar uma profissão que ele vai ter o emprego sempre, essa profissão se chama professor. Porque o sapateiro conserta o teu sapato hoje. Talvez tu vai precisar consertar o sapato de novo daqui 6 meses. Né? Então tu vai procurar ele daqui 6 meses. O encanador, que bom que não estoure o teu encanamento em casa toda semana, né? Mas tu precisa dele uma vez no ano, talvez no outro ano. Agora o professor, tu precisa dele pelo menos 17 anos ao longo da vida de uma pessoa. Então tu sempre vai precisar. Então acho que essa é a principal possibilidade. Há uma demanda social, há uma demanda de mercado, e a lei do PIS de 2008 foi determinante para vir ampliando a remuneração do professor. Ainda não é tudo o que nós queremos, mas ampliou significativamente nos últimos 15 anos a remuneração docente no Brasil, fruto da lei do piso do magistério. Não sei se era isso, eu fiz assim rapidamente um panorama, não sei se você tem alguma questão. Não, doutor Diego, foi fantástico as tuas colocações, fantástico mesmo. Foi uma pequena aula de tudo que acontece, está acontecendo e o que pode acontecer. Entendeu? Temos desafios, sim, e aí cabe a nós, sindicalista, enfrentar esses desafios, cobrar dos nossos mandatários, né? Porque qualquer negócio, qualquer profissão, qual é que é o desafio? É ter clientes. Se tu abrir uma loja, mas vai dar certo? Eu vou ter clientes? Não, só que, no caso dos professores, tem os clientes. Só que os desafios da valorização. E isso passa por nós, sindicalistas. Cobrar do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, a valorização dessas classes. Porque, como o professor disse, 17 anos. Isso a gente não está contando ainda os professores do curso do ensino superior. Se tu vai para o ensino superior, passa de 20, 22, 23 Exatamente. anos. Exatamente. Então, o que cabe a nós lutar para cada vez valorizar, nós tirar do piso, de dentro do piso, aqueles penduricários, aquele plano de carreira que a gente tem, e tudo partir ali do piso. Do piso, que hoje é 4 mil e pouco, se eu não me engano, tudo tem que partir do piso. A mudança de classe, o triênio, o quinquênio, tem mais nos interiores, tem o difícil acesso, essas coisas. Então, R$ 4.580 o piso hoje para 40 horas. Horas, né? Justo. Então, cabe esse desafio, é nosso também. E nós também temos que assumir a nossa responsabilidade e cobrar, sim, os executivos que são os nossos mandatários. Então, fica um desafio para todos os companheiros e companheiras, presidentes, sindicatos, sindicalistas, para que a partir de janeiro, quando assumir as novas administrações, nós acampar essa luta e aonde não tiver um município pagando o piso correto dos professores, nós da federação nos colocamos à disposição
para nós lutar com vocês, seja administrativamente ou seja judiciais. Temos uma banca de advogados muito grande em todo o estado do Rio Grande do Sul, são todos parceiros nossos que podem atender as demandas de todos os sindicatos, todos os municípios que os professores não recebem o piso. Então, eu queria agradecer ao professor Diego mais uma vez colaborando com nós, professor, e nós nos colocamos à disposição. O senhor sabe que a nossa federação ela já foi grande, ela já teve muitas possibilidades de investir nas pessoas, nos sindicalistas, mas infelizmente no passado não fizeram. E a gente está tentando fazer isso com os poucos recursos que tem. E a gente só consegue, eu disse lá na Assembleia, a última Assembleia que teve, que só faz sindicalismos hoje sem recursos é quem tem parceiro, quem faz parcerias. E é isso que a gente está tentando fazer dentro da FESESMER. Obrigado mais uma vez por nos ajudar. Não, imagina, estou aí à disposição, sou um parceiro, né? Que é isso, eu quero dar essa oportunidade. Obrigado, Diego. Mais uma vez, né, o Diego aí nos brindando aí com o conhecimento que ele tem aí, também já palestrou na nossa Assembleia anteriormente, né, e agora aqui no programa, que seja a primeira de muitas, Diego. E sempre que quero contar contigo, sempre que a gente precisar. Tá? Tamo aí. E o pessoal que está assistindo aí, de novo, gente, curte, se inscreve no canal, isso ajuda muito a divulgar, tá? Esse programa que traz sempre atualidades, notícias do âmbito do serviço municipal, tá? E continuamos aí, tá, gente? Obrigado para todo mundo, um bom final de semana, até a próxima sexta-feira. Um abraço, professor Diego, tudo de bom. Valeu, tudo de bom, gente, até mais. Opa, acho que foi agora.